Bem, falávamos dos produtos. Produtos são utilidades que podem ser retiradas de uma coisa, e aí nisso se assemelham aos frutos, porém, ao contrário destes, não detêm potencial para se renovar periodicamente. Uma vez extraído, uma vez retirado o produto da coisa, ela fica para sempre desfalcada. Detalhe interessante: em relação aos produtos, a boa-fé do possuidor não o dispensará de indenizá-los ao proprietário. Então, se alguém está em poder de um imóvel que tem no seu subsolo pedras e metais preciosos e os extrai e retira o proveito econômico deles, sem ser o dono, mesmo de boa fé, quando tiver de devolver o imóvel ao dono, terá de restituir a quantia correspondente aos produtos que dele retirou. E a razão é clara, o motivo é claro para não se aplicar aos produtos o mesmo regime dos frutos em relação à posse de boa-fé. Os frutos, como nós vimos, renovam-se periodicamente. Os produtos não. Uma vez retirados, a coisa fica permanentemente desfalcada. Então, é como se o proprietário não tivesse como recuperar o prejuízo. O proprietário experimenta uma perda definitiva. Ele não vai poder colher novos frutos no futuro. Daí a razão para a qual, mesmo o possuidor de boa-fé, está obrigado a restituir os produtos, se ainda os tiver, ou indenizar a quantia correspondente, caso já tenha os negociado. Tudo bem? Então agora vamos propriamente estudar as regras da restituição dos frutos. Essas regras encontram-se entre os artigos 1214 e 1216. Ou seja, são 3 artigos. Os artigos, no entanto, têm uma redação um pouco truncada, que pode gerar alguma dificuldade para os leigos. Então vamos ler um a um dos dispositivos, comentando na sequência para que não fique qualquer margem aí de dúvida. Vamos lá, 1214. O 1214 traz a regra geral em relação aos frutos e à posse de boa-fé. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. O que são frutos percebidos? São aqueles que já houverem sido colhidos e separados pelo possuidor. Então, o possuidor, estando de boa-fé, tem direito, enquanto ela durar, porque nós vimos lá atrás que pode haver inversão do caráter da posse. A posse adquirida inicialmente de boa-fé pode se converter em posse de má-fé a partir do momento em que o possuidor passa a ter ciência do vício, do obstáculo que impede a aquisição. Então, enquanto ele estiver de boa-fé, enquanto ele não tiver ciência do vício, o obstáculo que impeça a sua aquisição, todos os frutos que ele houver extraído, separado da coisa, lhe pertencerão. Temos aí uma exceção à regra de que o acessório segue o destino do principal. Agora, à medida em que houver a conversão da posse de boa-fé em má-fé,
nós veremos, ele perde esse direito de manter os frutos que já tenham sido colhidos, percebidos, ok? Então, vamos ao parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé, e aí eu vou relembrar com vocês, quando é que nós temos esse marco de conversão da boa-fé em má-fé como regra? Com a citação no processo em que o possuidor, que até então estava de boa-fé, receber. Então, os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então vejam, se ainda existirem frutos pendentes cuja colheita ainda não tenha sido realizada pelo possuidor de boa-fé ao tempo da sua cessação, eles deverão ser restituídos ao proprietário. Porém, deduzidas as despesas de produção e custeio. Afinal, a produção e o custeio desses frutos seguramente ocorreu no período em que o possuidor acreditava em existir qualquer vício ou obstáculo à sua aquisição. Em termos práticos, imaginem alguém que adquiriu uma fazenda que tenha por objetivo operar no agronegócio, produção de soja, ou de milho, ou de qualquer fruta, qualquer laranja, enfim. Ele adquiriu imaginando que estava negociando com o dono. E depois ele acaba descobrindo que foi vítima de uma fraude e sofre a evicção. O que ele já houver colhido de milho, de soja, de fruta, antes de receber a citação da ação promovida pelo dono, a fim de reaver a coisa, ele tem o direito de ter consigo. O que ele já colheu, já separou, já é dele, segundo o caput do 1214. Agora, as frutas que estavam pendentes de serem colhidas, o milho que ainda estava lá no milharal, a soja que ainda estava plantada, todos esses frutos deverão ser restituídos ao dono, abatidas as despesas da produção e do custeio, porque a produção e o custeio ocorreram enquanto o possuidor estava de boa fé, enquanto ele imaginava estar numa situação legítima. Isso vale também, por exemplo, para aluguéis. O sujeito comprou a casa imaginando que havia negociado com o dono, que não havia nenhum vício, nenhum obstáculo à sua aquisição. Na sequência, a alugou para um terceiro. Eventualmente, se essa pessoa for demandada e vier a perder o imóvel, os aluguéis que ela recebeu a partir da citação terão de ser restituídos, ao vencedor da ação, ao dono da coisa. O que já havia sido recebido antes, evidentemente, em razão da boa-fé, permanecerão com
o possuidor. Agora, aqueles que tiverem sido pagos pelo locatário depois da citação, se ao final do processo o possuidor, locador, sofrer a evicção, se tornar evicto, ele deverá restituir ao evictor todos os aluguéis recebidos depois da citação. E por fim, o parágrafo único diz que também devem ser restituídos os frutos colhidos com antecipação. São aqueles que, embora ainda não estivessem no ponto de serem colhidos, na época própria, por alguma razão, talvez temendo justamente a transformação da posse de boa-fé em má-fé, o possuidor tenha retirado antes da coisa para diminuir, para minimizar a sua perda, para alegar que já eram frutos recebidos. Imaginem alguém que comprou a casa, imaginando que estava negociando com a pessoa que era dona dela, em seguida celebrou uma locação do imóvel, o pagamento dessa locação se dava mensalmente, mas diante da perspectiva de ser citado numa ação promovida pelo proprietário, o possuidor ouviu rumores de que isso provavelmente aconteceria, ele procura o locatário e fala: olha, eu te dou um desconto aí de 30% se você me pagar antecipadamente 5 aluguéis. Sem avisar, evidentemente, para o locatário que estava ameaçado de vir a perder a coisa, de ser citado num processo em que o evictor poderia sair vencedor. Trata-se aí de fruto colhido com antecipação. Estes também devem ser restituídos, né? Porque a colheita com antecipação sugere a existência de uma má-fé anterior à própria citação ou comunicação da existência do vício, ok? O 1215 fala, identifica precisamente em que momento os frutos consideram-se percebidos. E é muito importante a definição desse momento, porque, segundo o caput do artigo anterior, do 1214, esses frutos percebidos cabem ao possuidor de boa-fé. São de propriedade do possuidor de boa-fé. Então é preciso a gente saber identificar muito bem quando é que um fruto se considera percebido. 1215 diz: os frutos naturais industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Então, quando eu retiro a fruta do pé, quando eu extraio o milho do milharal, quando eu retiro o bem da linha de produção da fábrica e o separo para venda, considera-se colhido, percebido. Tá? Aí a gente tem que atentar para aquela questão da colheita com antecipação. Isso pode dar problema. Se for detectado que a percepção ou colheita se deu antes do momento em que naturalmente ela deveria ocorrer, aí nós vimos que aquela regra geral não se aplica. Já os civis reputam-se percebidos dia por dia. E aqui eu vou encerrar e começo no vídeo seguinte falando dessa peculiaridade dos frutos civis.